Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, na sequência aí do capítulo hoje 80, do Espírito da Verdade. Vamos a mais uma reflexão sobre um capítulo que leva o título de A Festa. O que será que ele quer dizer com esse título, né? É um texto do Hilário Silva, mas só lendo para saber. Então, vamos à obra. A Festa. Era homem de meia idade. Chamava-se Frederico Manuel de Ávila. Comerciante progressista. Espírita há 2 lustros, buscava pautar a existência pelo evangelho renovador. Contudo, era sempre afobado. Raro se detinha para examinar um problema maior. Impaciente, precipitado, febricitante. Várias vezes fora admoestado para reduzir a marcha da própria vida. Amigos aconselharam, espíritos advertiram. Tudo inútil. Certo dia, demorando-se mais no escritório, voltou ao lar, quase noitinha, acelerado como de hábito. De posse da chave, abriu a porta e entrou. Percorria o corredor para chegar a uma das salas, quando nota um vulto caminhando para ele, a toda pressa, na penumbra. Surpreendido e amedrontado, ante a figura estranha, julgou-se à frente de algum amigo do alheio e volveu sobre os próprios passos em corrida aberta. Na fuga, porém, tropeça num canteiro do jardim e cai, gritando, estentórico. Os gritos atraem vizinhos, pressurosos, que o encontram desmaiado. É conduzido ao hospital próximo. Frederico fraturara uma perna. Mais tarde, volta a casa com a perna engessada. Na intimidade da família, foi compelido a lembrar-se de que aniversariava naquele dia. E tudo ficou esclarecido. Como se demorasse em serviço, os parentes quiseram surpreendê-lo no trabalho, verificando seu desencontro. A esposa e os filhos, para recepcioná-lo alegremente, em festa íntima, alteraram as disposições dos móveis do interior da casa. E só então pôde compreender que o vulto, que o assustara, era ele mesmo, refletido no grande espelho da parede da sala de jantar que fora mudado de posição. Hilário Silva. Cômico, né? Cômico, porque muitas das vezes esse é o nosso dia a dia. A correria, a impaciência. Febricitante, nas palavras de Hilário Silva. E no Evangelho, está no capítulo item 7, paciência, que faz menção ao capítulo 9, que ele diz, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Olha só, já começando pelo capítulo do Evangelho, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, já nos dá um norte. Brandos, pacíficos, brandos, brandura, doçura, afabilidade, cortesia, ser gentil, pacífico, amigo da paz, manso, sereno, tranquilo. E aí o item 7 fala pura e abertamente da paciência, coisa que nos falta, não é verdade? Ele chega a dizer no Evangelho, pacíficos porque serão chamados os filhos de Deus. Olha só, está vendo? E a paciência a gente vai entender pelo Evangelho, com o ensinamento desse texto de hoje, da leitura, que a paciência é uma caridade. Olha só, na semana passada nós falamos o benefício oculto, que falou tanto da caridade desprendida, habitual, né, natural, aquela que não tem esperando recompensa nem retribuição. E olha aqui, a paciência é uma caridade também. Mas como assim uma caridade? Quantas vezes no dia eu não tenho que ser paciente? Mas espera um pouquinho, antes de entrar na paciência, a questão que fica é, eu tenho paciência? Porque uma frase pronta que nós temos é, eu perdi a paciência hoje. Você vai fazer eu perder a paciência. Quando, na verdade, o que nós menos temos é paciência. Então, como nós perdemos aquilo que nós não possuímos ainda? Essa é uma pergunta que eu me faço. Lendo esse texto, lendo o Evangelho, como que nós perdemos aquilo que nós não possuímos? Porque nós estamos cada dia mais aprendendo. E a paciência é uma lição exemplar.
A lição da paciência é uma das primorosas, é uma das maiores. Porque como nós vamos controlar o nosso impulso se não com a paciência? É só controlando os meus impulsos com paciência que eu me torno pacífico. Veja a dificuldade. Então, eu ainda não tenho paciência a tal ponto de perdê-la. É muito pouco. O que eu tenho é muito pouco. Por isso que eu perco ela com facilidade. Mas se eu treinar, se eu perseverar, a minha paciência aumenta. Então, como que se adquire a paciência? Ah, já sei. A gente aprende aqui que é pela prece. Eu faço uma conversa franca com Deus na minha oração, na minha prece. Então eu vou pedir paciência e na minha prece eu vou expor que eu sou impaciente, reconheço a minha impaciência, mas peço a Deus paciência. E pronto. No outro dia eu amanheço a criatura mais pacífica da face da terra. Sinceramente, sem hipocrisia, é assim? Lógico que não. Lógico que não é assim. A paciência é gradativa. A paciência eu vou aprendendo, é uma condição de viver. E eu vou viver num meio que mais vai me exigir paciência, porque isso vai fazer parte da minha prova, isso vai fazer parte da minha evolução. Então, como que eu quero que numa oração, por mais bem feita que seja, no outro dia eu amanheça pacífico? Não vai ser assim. Eu tenho que treinar. Quer ver um exemplo prático? Vamos voltar no nosso tempo de escola, quando nós tínhamos aqueles problemas de matemática, aquelas interpretações de texto, em que eu tinha que fazer o exercício, que eu tinha que pegar ele e debruçar sobre ele para compreender o que ele queria me dizer e, com paciência, resolver. Ou seja, treinar. Aí eu fazia 1, entendia um pouquinho. Fazia 2, entendia mais um pouquinho. Fazia 3, entendia mais. E assim sucessivamente, até o ponto que eu já estava mais habituado com aquele problema, com aquela equação, com aquela interpretação de texto, em que eu já ficava mais o quê? Mais maleável, já ficava mais acessível àquilo, de tal ponto que eu resolvia com lucidez aquela equação, aquele problema, aquela interpretação de texto. A paciência vai ser a mesma coisa. Então eu estou inserido num meio no qual a paciência vai me ser cobrado, porque se eu sou impaciente, eu tenho que me tornar paciente. E como que eu vou tornar? Treinando. Não tem outro caminho. Então eu posso pedir para Deus, mas não se surpreenda que Ele te dê mais dificuldade, onde você vai precisar exercer mais paciência ainda. Porque Ele está te aprimorando. Ele está permitindo que você evolua na paciência. Então, coragem. É isso que o Evangelho vai falar. Coragem. Respire fundo. O Evangelho já não falava, quando foi perguntado a Jesus quantas vezes eu devo perdoar, e ele disse 70 vezes 7 vezes. Então, se eu tenho que contar até 10, até 100, até 1000, que eu conte. Mas com isso eu treino a minha paciência. E eu sou o próprio favorecido, principalmente. O outro também é, mas eu sou o principal, porque aí eu não me enervo. Por mais que eu me controle, por mais que eu não deixe o meu ímpeto, o meu impulso extrapolar, eu me controlo. Com isso, minha pressão arterial não muda, meus batimentos cardíacos não se alteram, eu não fico estressado, eu não fico com azia, com dor de estômago, eu não sinto dor de cabeça. Não. Olha as vantagens da paciência. Mas é só treinando. Não tem ainda uma pílula que tomemos para nos tornarmos mais pacientes. É só treinando. E aí o Evangelho vai nos ensinar que é naquele meio que eu estou que eu vou ter que treinar a paciência. Principalmente no meu lar, no meu ambiente doméstico, no meu trabalho, enfim. Agora, vamos imaginar. E Jesus? Será que Jesus não teve paciência? Perante Pôncio Pilatos, sendo indagado, sendo ironizado, ele agiu em silêncio. Adiantaria ele dizer alguma coisa? Um exemplo de paciência dele. Maria, diante de todo aquele sofrimento, vendo Jesus sendo crucificado, ela foi paciente. Ah, Daniel, mas aí você está falando de seres elevados. Ué, mas qual o propósito da reencarnação? Qual o propósito de Deus para mim, se não a evolução, se não no caminho da perfeição? Qual o capítulo 17 do Evangelho? Sede perfeitos. Então essa é a oportunidade que eu tenho. Sede pacientes. Pratique a paciência. Onde? Onde mais me exige a paciência.
Ah, mas é difícil. A gente já passou por tantas outras situações tão difíceis e conseguimos superá-las. Por que não superar a impaciência agora? É o treino diário. Então, a gente vai entendendo que a paciência, a gente vê paciente, também a palavra paciente, que vem da onde? Aquele que aguarda no hospital, aquele que aguarda um medicamento no hospital, que está com dor. E veja só que curioso, quando a gente vai falar de dor, porque o Evangelho dá esse exemplo, a dor nos torna paciente. Porque se eu tiver dor e ficar mais impaciente, ou seja, mais febricitante, mais impulsivo, mais eu estou agravando a minha dor. Então, ou seja, pela dor, eu vou ter que buscar paciência. Quantas pessoas fazendo tratamento de várias doenças, inúmeras doenças? Estou falando de doença porque o Evangelho trata de dor. Mas não só doença. As dores de remorso, de arrependimento. E essas? Com a paciência se resolve, permitindo a elucidação, permitindo a lucidez, a claridade de interpretação para resolver aquela situação. Com o quê? Com paciência. Porque quando eu estou impaciente, quando nós estamos impacientes, é difícil chegar na solução do problema. Porque eu falo, você fala, todo mundo fala, mas está todo mundo impaciente. Sereno o pensamento. Olha, é impossível. É a hora de praticar. É exatamente o oposto. Ficar exacerbado, ficar extrapolado, não vai resolver. A gritaria só tumultua. Isso não sou eu que estou falando. Tem vários livros, exemplos de André Luiz, em lições que nós já vimos, ele nos ensina. A tal ponto que André Luiz nos ensina que, se for o caso de nós falarmos alguma coisa que vai conturbar o ambiente, que vai tirar a paz daquele ambiente, ou seja, que vai deixar aquele ambiente não mais pacífico, que eu peço uma laringite, olha só, que eu peço uma doença para que me impeça de falar, para que eu não disturbe, para que eu não cause a impaciência, o tumulto naquele ambiente. Está vendo? Olha a importância da paciência, olha a importância da minha palavra, como eu a coloco. Tudo isso é paciência. E nós vemos aí o quê? Que compreender é poder. Por quê? Como dizia Joana de Ângeles, controle a irritação ou ela te dominará. E não é verdade? Se eu chego irritado no ambiente e começo a falar, apontar acusados e reclamar de tudo, e falar de todos, e alterado, voz alta, falando alto, gritando, apontando, criticando, julgando, o que acontece com esse ambiente? A vibração cai, as pessoas começam a se sentir mal. Então começa o quê? Outra gritaria. Só tumultua. Então, na lição de Joana de Ângeles, controle a irritação ou ela te dominará. Porque você contagia o todo. Então não adianta. A gente tem que treinar para ter mais paciência. E para ir nesse sentido de paciência, eu queria deixar para vocês Eu trago esse texto, ele é de autor desconhecido, mas já fica aí o crédito para quem de direito for, esse textinho, que diz exatamente de uma forma reduzida tudo isso que eu disse sobre a paciência. Todo esse contexto que nós nos encontramos e que muitas vezes nós pedimos para Deus e Deus nos concede, mas nós não interpretamos da maneira correta, porque Ele nos dá a oportunidade para quê? Para que alcancemos aquilo que nós mesmos estamos pedindo. Mas nós temos que passar pela situação para quê? Para nos tornarmos experientes e conhecermos aquilo. Como disse da paciência. Se eu sou impaciente, então eu peço para Deus paciência e Ele me dá uma situação onde eu tenho que treinar ainda mais a minha paciência. E é exatamente que esse textinho de autor desconhecido, ficando os créditos a quem de direito, diz. Ele diz assim, eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para eu resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada que pedi, mas tive tudo o que precisava. Entenderam? Assim é que a gente vai ter paciência. Muita paciência para você, muita paciência para todos nós. Eu vou ficando por aqui.
faça sua reflexão, leia o Evangelho e até o próximo capítulo. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Sempre em sintonia com você.